É interessante a gente começar falando sobre procrastinação, tema tão, tema tão atual, no mundo em que a gente se sente sobrecarregado de uma infinidade de tarefas. E essas tarefas elas vêm consumindo a gente de um jeito que a gente perde até o próprio foco sobre o que a gente está fazendo. E aí você vai adiando as coisas que são importantes para você e vai dando prioridade para tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que aparece, que surge, né? Você vai resolvendo, você vai apagando os seus fogos ali e vai adiando aquilo que vai fazer sentido para você, aquilo que vai lhe fazer bem, lhe, que vai de fato lhe trazer um aspecto positivo. E aí, por que a gente está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? Por que a gente prefere adiar as coisas? Por que a gente prefere pro, pro, ótima palavra, procrastinar ao invés de tentar estabelecer metas e a partir dessas metas a gente conseguir agir de uma maneira que seja possível nossas, nossa vida se tornar muito mais consistente, né? Muito mais. É meio que a sensação talvez seja de ter um controle maior sobre a nossa vida. Se bem que essa questão de ter controle sobre a vida é algo muito questionável. E aí, quando a gente adia muito as coisas que a gente tem que fazer, a gente não age de uma maneira a, a ser mais pragmático, a ser mais pontual naquilo que a gente precisa fazer, parece que as atividades que a gente tem vão se acumulando, vão tomando conta da gente, e aí vai acontecendo outros processos, inclusive um dos processos que são muito comuns para quem adia aquilo que tem que fazer é o impacto da ansiedade de um modo geral. A ansiedade ela é muito presente junto a pessoas que não conseguem agir de pronto, né? Pessoas que não conseguem ser tão não conseguem fazer as coisas logo, né? E aí você vai se sobrecarregando, se enchendo, se inflando e a sua vida passa a se tornar uma panela de pressão, só que é uma panela de pressão que não tem escape, que não tem para onde o ar sair, e aí você vai adoecendo e a tendência é que cada vez mais você perca essa sensação desse controle, né? E aí vai gerando estresse, vai gerando todos aqueles problemas que a gente já sabe, que a gente já viu, que a gente meio que cobre com um pano, né? Que tem a sensação de que a coisa toda meio que foge meio daquela realidade, evita falar, evita. Não, eu tô bem, né? Você estiver diante de uma pessoa que estiver sobrecarregada, ela vai dizer que tá bem. Ela vai dizer que tá tudo ok, que na verdade é, ela não tem estresse nenhum, que ela não tem ansiedade, que tá tudo sob controle, que tá tudo tranquilo e na verdade não tá, né? Na verdade isso é só uma máscara que a pessoa vai colocando e colocando, aí vai enchendo de máscaras. E aí a gente tem uma sensação cada vez mais de que até a nossa própria identidade vai se perdendo nesse caminho. Né? Você começa a não. Uma pessoa que não tem metas muito bem estabelecidas, ela tem uma dificuldade muito grande em lidar com a própria realidade. Porque ela vai fugindo disso tudo e vai pensando, não, eu vou deixar para amanhã. E esse amanhã nunca chega. E vai deixando para amanhã, e esse amanhã nunca chega. E vai se sobrecarregando e as tarefas vão se acumulando. E aí vai adoecendo.
Porque é muito mais confortável você não assumir a responsabilidade pelas coisas que você tem que assumir responsabilidade. É muito mais confortável você dar uma desculpa de que você naquele momento não pode fazer, de que naquele momento você não pode, naquele momento você não pode executar aquela ação. Isso é muito comum em trabalho, né? Trabalho você vê muito isso acontecer. As pessoas tendem a adiar cada vez mais, até pela carga de estresse, que é constante, que é muito, que é muito intensa. E aí você vai adiando as suas atividades, vai adiando aí você adia férias, aí você adia bem-estar, você adia o cuidado com a saúde. E aí a gente chega no ponto que eu queria tratar, que é a questão da saúde mental e esse processo de adiar, né? Eu vejo que muitas pessoas precisam cuidar da sua saúde mental e constantemente têm adiado, têm deixado para depois isso. E é sempre depois, né? Essa semana eu não posso, talvez a próxima, né? E essa próxima semana nunca chega. E aí você vai se perdendo, você vai cada vez mais adoecendo. Você poderia ter prevenido uma depressão, você poderia ter prevenido um processo ansioso que lhe causa um adoecimento, e você deixou de fazer isso porque você adiou. E essa adiação, esse processo acontece porque muitas vezes você adiou por medo, né? Você adiou porque você achava que ia mexer numa coisa que talvez você não fosse capaz de lidar. E isso acontece comumente, né? Como é comum a gente ver as pessoas fazerem isso. Sempre está adiando a sua própria saúde mental, o seu próprio processo de melhora, né? E se você pegar qualquer aspecto de vida dessa pessoa, e eu retomo o aspecto do trabalho, mas pode ser na área de educação, por exemplo, aquela pessoa que queria fazer uma pós-graduação e adiou porque não estava preparada. E talvez essa pessoa nunca chegue a estar preparada, né? Nunca. Porque assim, o que é estar preparado, né? A gente tem que pensar nisso. O que é estar nessa condição de preparado? O que é isso, de fato? E aí eu convido todos que estão aqui a uma reflexão. E todos que vierem estar aqui, porque eu vou deixar o vídeo gravado para quem quiser assistir mais uma vez ou que não tenha assistido, a tentar fazer algo que precisa fazer naquele momento que surge a oportunidade. Se você tem a oportunidade de cuidar da sua saúde, por que não? Se você tem a oportunidade de realizar as tarefas que você precisa fazer, talvez fosse o caso de você, no seu trabalho, procurar realizar primeiro as tarefas que são mais fáceis, né? E ir num processo de construção em que você vá realizando as atividades até de gradação, até que você chegue às mais difíceis, né? E talvez não fosse o caso, por exemplo, de você começar a fazer uma especialização. Talvez fosse o caso de você começar a fazer cursos pequenos, cursos livres, cursos de extensão, para se aprimorar no seu processo de desenvolvimento pessoal, que ele não se restringe só ao fato de você cuidar da sua saúde mental, mas ele tem muito a ver como você lida com as suas relações e como você lida com, inclusive, o seu trabalho, né? Talvez fosse o caso de você fazer um curso em que esse curso proporcionasse para você um desenvolvimento pessoal tal que você conseguisse melhorar a forma como você lida com as suas relações. E aí você tem a oportunidade, porque esse curso aparece, e você se prontifica a fazer. E você começa a perceber, você com certeza vai começar a perceber, o quanto isso vai ser transformador na sua vida. Esse não adiar, esse não deixar para depois. Porque se a gente deixa tudo para depois, as coisas vão se acumulando e vão chegando ao ponto de você perder totalmente a noção da realidade, né? E você diz, meu Deus, hoje já é 15 de setembro, salvo engano, 15 de setembro, não é isso? E eu não fiz nada porque o ano está se acabando, porque eu só fiz adiar, não realizei os sonhos que eu queria, todas as metas que eu estabeleci, se eu estabeleci, foram
entre aspas, por água abaixo, porque não dá mais tempo. E aí talvez até dê, né? Eu digo a você que talvez até dê tempo de você realizar algumas atividades antes do ano acabar. A gente ainda tem outubro, novembro e dezembro, praticamente 3 meses para você transformar a sua vida, né? Então, é um ditado popular, mas que funciona muito bem, que é o fato de não deixar para depois o que você pode fazer hoje, né? Não adiar, não adiar para depois aquilo que você pode transformar na sua vida hoje. Então, vamos começar a pensar sobre isso, né? Vamos começar a refletir sobre essa possibilidade da gente começar a assumir essas responsabilidades de uma maneira que a gente possa se sentir íntegro mesmo, né? Íntegro não só com os outros, mas conosco. De a gente saber que a gente pode contar com a gente mesmo. Seja pra gente se cuidar, seja pra gente se desenvolver enquanto pessoa, seja pra gente melhorar, né, enquanto ser humano. Então, esse convite que eu faço, tá? Vamos tentar fazer esse exercício, né? É uma proposta. Talvez você não consiga fazer tudo que você almejou. São 3 meses, não dá pra você fazer aquilo que você poderia fazer em um ano. Mas, né, é importante que você comece. Se você vai estudar para fazer um concurso, por exemplo, né, se é essa a sua proposta, comece. Se você vai começar um novo projeto na sua vida, comece. Se é uma relação que está começando agora e que você precisa tomar algumas decisões, inclusive se é uma relação que está desgastando você e que não dá mais para você continuar, comece, né? Comece, inclusive se for uma relação ruim, quem sabe, pensando todas as possibilidades, em terminar, né? Em repensar essa relação, né? E se você está começando, né? Que bom.